Bom, gente, como eu falei para vocês no início do programa, na abertura, nós estamos tendo problemas sérios nas escolas em relação ao bullying. Já não bastava chamar a pessoa de gordinha, ou de magrinha, ou de cabide, ou de cabelo ruim, ou de negro, ou de gay, ou seja lá do que for. Agora inventaram umas brincadeiras malucas, como o quebra-crânio, por exemplo, que está trazendo problemas sérios, inclusive levando a óbito. Ao meu lado está a psicóloga a doutora Adriana Magalhães, que vai falar com a gente sobre essas questões, não só da prática em si, que traz problemas sérios, como também da questão psicológica. Boa noite, doutora Adriana, tudo bem? Boa noite, Luiz Costa. Boa noite a todos do programa Luiz Costa, também da TV Diário, Teresópolis, enfim, do Miss Teresópolis, tudo. Realmente, estamos com esse problema e tende a crescer. Né? Toda moda tende a atingir o seu ápice para depois ser desconstruída. Mas, além de derrubar as crianças, tem também o do sal, que apareceu agora. Quanto tempo você aguenta com sal na boca? Esse alerta vem dos cardiologistas pelo aumento da pressão arterial em crianças ainda bem pequenas. Mas uma coisa é patente, que as crianças que praticam esse tipo de brincadeira, entre aspas, bem entre aspas, esse tipo de brincadeiras, são crianças com tendências com tendências à destruição. Né? São crianças que têm uma carência muito grande em casa, né, que precisam de atenção, né, e a atenção que eu digo é correção de maneira severa. Né? Muitas vezes são crianças que têm um ego muito grande, né, e aí querem diminuir o outro, sem computar que isso pode realmente levar a óbito. Sem dúvida. Né? Adriana, eu vou chamar o vídeo. Alex, olha, eu estou nessa câmera aqui. Eu vou chamar o vídeo para vocês dessa brincadeira do quebra-crânio. Olhem isso, por favor. Gente, veja. Olha que situação complicada. A menina bateu com a cabeça no chão. Isso pode realmente trazer danos seríssimos, inclusive óbito, porque se você não, dependendo da forma com que você bate, e quando eles puxam o casaco, puxa de uma forma muito forte, entendeu? A criança, no caso dela é uma adolescente, mas poderia ser uma criança mais frágil, ela bate a cabeça, ela fica ali. Não tem como sair disso, Adriana. Não tem. É um absurdo. A gente olha o vídeo e fala, não é possível que nós vivemos no mundo de hoje e gente fazendo isso, não é possível. Não, é possível. A gente fica louco, é inacreditável. É inacreditável. É porque eu não tenho filho, mas se eu tivesse, eu ia enlouquecer. Pois é, mas veja bem, a escola, a educação de pai e mãe foi terceirizada para a escola. E o que a escola pode fazer se ela não é detentora do pátrio poder? Né? Se ela não pode corrigir, muitas vezes, com as questões afetivas desses que praticam. Né? Então, são crianças que tendem a desenvolver uma psicopatia. Tá? Tudo implica, porque se você vai derrubar um amigo sem direito de defesa, né, que vai bater no chão... Que não está esperando também, né? Que não está esperando, que vai fazer passar uma humilhação e que pode realmente ter um problema, pode quebrar o nariz, pode ter... Sim. Os dentes podem ser quebrados e tal. E a lei no Brasil também fala que perder um dente é lesão permanente. Sem dúvida. Tá? Porque não tem outro para substituir. E as crianças não são tão pequenas. Elas têm noção de que um traumatismo encefalocraniano pode realmente deixar lesões gravíssimas. Lógico. Né? Já aconteceu, tem um caso no Brasil que realmente nessa brincadeira levou uma pessoa, uma adolescente ao óbito, porque puxou com força, ela bateu com a cabeça e ali ela ficou. Agora, olha só, Luiz, para situações extremas, medidas extremas. Sim, e quais seriam? Expulsão. De todos aqueles que praticam isso. Expulsão. Deixa eu fazer uma pergunta a partir dessa coisa que você fala de expulsão. Câmera em mim aqui, por favor. Olha só o que acontece.
Os professores hoje estão extremamente atados em chamar a atenção de aluno, porque, óbvio, eu não estou falando de agressão a aluno, tá? Isso é outra coisa. A gente vê aí no Fantástico, em vários programas de televisão, que tem professores que abusam do seu poder, é outra coisa. Mas hoje o professor não pode tirar de sala, não pode suspender, não pode chamar atenção, porque os pais repreendem, principalmente colégios particulares. Quando você fala de expulsão, que seria o natural, muitas vezes os pais vão em cima do professor e da instituição porque eles pagam o colégio e os alunos têm que frequentar. Como é que a gente trabalha com isso? Olha só, o fato deles pagarem o colégio não quer dizer que eles possam pagar a vida do outro. Concordo, lógico. Né? Então, se seu filho não tem o entendimento de que a vida do outro é tão valorosa quanto a dele, ele não está em condições de frequentar uma escola. Ele precisa de um outro tipo de escola. Aí uma escola especial. Né? E a coisa tem que ser radicalizada porque é muito grave. É muito grave. Muito grave. Existe uma malícia muito grande, né, nessa coisa de derrubar no chão desta maneira. Né? Então, quando você tem um filho com tendências homicidas, porque eu não consigo ver de outra maneira, eu estou sendo bem radical com você, Luiz. Sim. Não dá para amenizar esse tipo de coisa. Com De jeito tendências nenhum. homicidas, né? Se esse pai vier reclamar, a escola tem que simplesmente dizer, olha, o seu filho tentou contra a vida de outro. É lógico. Qual é a justificativa que você tem para me dar, né, para que eu permaneça com esse aluno aqui no colégio? Ah, ele não vai repetir, ele não vai fazer novamente. Sim, ele pode até não fazer novamente desta maneira, mas se ele tem uma tendência... Vai criar outra. Ele vai criar uma outra situação. Ele vai sempre criar uma outra situação. Então, essa criança tem que começar já ir afastando, porque não tem condição de conviver com outras crianças. Gosto de fazer uma pergunta. A gente viu aí o quebra-crânio, que é uma coisa involuntária que você não está preparado para a situação. Eles falam que estão conversando com você, puxa o casaco, tereré. A questão do sal, por exemplo. Como é que o adolescente ou a criança pode evitar de passar por esse problema? Porque ele tem ciência de se colocar... Porque o sal aumenta a nossa pressão. Todo mundo sabe disso, óbvio. Se come uma comida salgada, a sua pressão pode aumentar, você pode ter pico de pressão, enfim, pode até infartar. Então, o que acontece? Isso qualquer idade, tá? Hoje não tem esse negócio de ser mais velho ou ser mais novo. Como é que a criança e adolescente que estão nos assistindo agora, que assistem o programa Luiz Costa, através da beleza, dos concursos, etc., como é que eles podem sair dessa saia justa de não colocar o sal na boca? Como é que a gente faz isso? Isso é o bullying. Se você não coloca o sal na boca, você não é homem. Você é um covarde. Você é um mariquinhas. Entendeu? Entendi. Então, é uma forma de bullying. Aí que é a perseguição continuada. Né? Então, quer dizer, para ele não ficar numa situação constrangedora, ele põe o sal na boca. Agora, você veja o seguinte, saiu agora um trabalho muito interessante, me lembrei agora, muito interessante nos Estados Unidos, 2019 agora, de que não se deve usar enxaguante bucal. Porque o enxaguante bucal, ele impede a entrada do nitrito contido nos alimentos, que é um regulador de pressão arterial. Uau! Então, as pessoas que têm por hábito usar enxaguantes bucais impedem a entrada do nitrito no organismo. E isso já é motivo para desenvolver hipertensão arterial. Imagine o sal sublingual, que é a via mais rápida de se chegar à corrente sanguínea. Que loucura isso. Só tem uma mais rápida, que é o colírio. Uhum. Nem a injeção na veia é tão rápida. Né? Sim, então, sim. eu acho que tem médicos aqui nos ouvindo e hão de concordar, né, que isso é uma realidade. Assim, o jovem, a criança, ele não quer ficar na condição de menor, diminuído. Se ele falar, não vou botar, eu não vou botar, ele vai receber toda sorte de nome, né? Que ele não quer receber. Isso seria o de menos. O problema é levar cascudo, empurrões. E se ele demonstrar fraqueza, todas, né? Porque, veja bem, Luiz, para você fazer um bullying, você observa o ambiente, o ser humano funciona assim. Ele chega num lugar,
ele congela, ele para, ele observa, ele zarpeia todo o ambiente para depois ele começar a se mexer. Isso vem da gente lá atrás, né? Porque um alvo em movimento é um alvo visível, né? Sim. Então, aquele observador ele não está divorciado do observado. Então, ele vai ver qual é o mais fraco e é nesse mais fraco que ele vai. Se esse mais fraco não fizer o teste proposto, que é do sal, do cloreto de sódio, ele com certeza vai ser alvo de bullying por todo o ano. Né? E aí a gente entra nessa questão da seguinte maneira. Eu, Luiz, digo para você que está me ouvindo, e a doutora Adriana Magalhães também vai dar esse recado para você, eu tenho certeza. Olha só, mesmo que você sofra bullying o ano inteiro, não aceite. Por quê? Você está arriscando a sua vida em propósito do quê? Ou de quem? Ou para quem? Se uma pessoa te propõe uma coisa dessa, diga não. Bata na colher, joga o sal na cara de quem te propôs. Por quê? Porque você não tem que ter medo de nada. Você não tem que ter medo. Se você tiver que falar com o seu professor, vá falar com o seu professor. Se tiver que falar com o diretor da escola, vá falar com o diretor da escola. Se tiver que falar com seu pai, com a sua mãe, sim. Se eles tiverem que buscar você na porta da sua escola todo dia, que busque. É melhor você se proteger do que você acabar com a sua saúde ou destruir a sua imunidade em função de uma bobagem de gente idiota, quase homicida, como a doutora Adriana está falando aqui, que não vão acrescentar nada para a sua vida. Saiba dizer não, porque o não é não e ponto final. Não interessa do que você vai ser xingado. Jogue isso fora da sua vida. Não interessa, ninguém paga as suas contas, ninguém paga o seu colégio, a sua roupa que o seu pai e sua mãe compram para você. Então você que é adolescente, fique ligado. Não tenha medo de ser xingado. Foi xingado? Diretora, professora, está acontecendo isso aqui. Derruba esse povo, porque o que não pode é ficar calado. Não é isso, não? Tudo isso que você falou, e eu ainda acrescento o seguinte: a responsabilidade tem que ser dos pais. E os pais têm que ser responsabilizados juridicamente. Sem dúvida. Porque estão deixando que seus filhos atentem contra a vida de outros. E o menor que faz esse tipo de coisa está sob a responsabilidade desses pais. Adriana, nessa câmera aqui, dê um recado para esses educadores, para eles fazerem realmente o que tem que se fazer. A política do corte geral. Expulsa e ponto final. Expulsa e ponto final. E se pai e mãe vier falar, sabe, manda para terapia, manda para outro colégio, porque ele precisa saber que ele está demais e que ninguém é obrigado a tolerar os desmandes de ninguém, porque senão a nossa educação não vai se construir. Não em cima desses pilares de tolerância, tolerância, tolerância. Se ele é esperto para passar um casaco, derrubar, para propor que a criança fique com sal e essas coisas, ele também precisa perceber que ele pode ser colocado para fora. Sem dúvida. Né? E os pais responsabilizados. Lógico, não só pode, como deve e tem que fazer, porque isso tem que ser uma coisa de choque mesmo, para acabar logo com essa história. Porque a gente não pode ter mais tolerância com esse tipo de coisa. Os nossos filhos precisam de respeito. Você que é pai e mãe, se seu filho não se respeita e não respeita o outro, coloque ele em outro lugar, porque não é o lugar dele no colégio, junto com as pessoas que querem realmente estudar, aprender alguma coisa e saírem de lá ilesos e não machucados ou prejudicados, correto? Correto, porque o mestre não é empregado do aluno. Perfeito. É isso. Telefone de contato, Adriana? 97338-7222. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu agradeço a sua preocupação sempre com as crianças. Sempre. Na verdade, essa preocupação, na verdade, ela não é só a minha. É de todas as pessoas envolvidas naquilo que eu trabalho, que é aquilo que eu tenho, que é a minha Bíblia, que é os meus concursos de beleza, que não só são concursos de belezas físicas, mas são belezas psicológicas, pessoas saudáveis, que são visto com os pais, através dos pais, se os pais acompanham o nosso trabalho. É essa a história. E você faz parte dessa história. Faço. E devo advertir o seguinte: não é uma questão de classe social. De jeito nenhum. O Miss Teresópolis e o Miss Estado do Rio de Janeiro agora recebe todos
todos os candidatos inscritos e selecionados, independente de condição financeira, de Não, isso estudar em nem colégio existe. caro, barato, de cor, de condição social, nada disso. Então, esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso trabalho, é a nossa Bíblia. E a gente trabalha juntos. Eu sou o coordenador, detentor da marca, junto com o Hélio, mas eu tenho uma equipe maravilhosa e a gente hoje termina esse bloco com a Adriana, dedicando mais uma vez a Denise Ferreira, a nossa professora de etiqueta, que tanto vai nos fazer falta. Muito. Não é? Uhum. Vamos respirar e vamos seguir. Obrigado, doutora Adriana Guimarães. Obrigada. Adriana Magalhães, perdão. Bom, gente, não sai daí, que depois dos intervalos comerciais a gente vai falar de beleza. E a nossa Miss Teresópolis 2020 está eleita Miss Estado Rio de Janeiro, representa o nosso estado no Miss Brasil. Larissa David, daqui a pouco, falando com a gente. Depois dos intervalos comerciais. Eu volto já ao vivo pela Diário TV Canal 4. Até já.